Boa tarde ou boa noite, caros buscadores. Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui para a segunda troca de ideias. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né, meu irmão? Muito interessante. O tema de hoje é a morte ou a crise da morte, né? É. Um tema que é um tema que eu acho que quase todo mundo tem dúvidas, né? Porque é um fenômeno certo e as pessoas não sabem, nós não sabemos o que vai acontecer depois, na verdade. Sim, seria algo que deveria ser muito mais divulgado, comentado, falado, porque às vezes a gente planeja uma vida inteira, né, para determinadas coisas que a gente quer desenvolver, profissão, relacionamentos, até mesmo saúde, parte de esporte, qualquer coisa que a gente queira desenvolver, mas a gente não se planeja em absoluto para uma coisa que é tão certa como o desencarne. Então a gente já vem há algum tempo no nosso canal, inclusive tem alguns relatos da crise da morte, a gente já colocou alguns, e a gente já vem desenvolvendo esse tema com essa intenção, para que possamos chegar naquele momento derradeiro e estarmos mais conscientes, mais lúcidos e mais preparados, né, para algo que é tão certo, de forma que a gente não acabe tornando esse momento dramático, drástico, né, e piorando as situações, ou seja, ficando ainda mais tempo na erraticidade. Então, quanto mais preparados nós chegamos nesse momento, mais a gente se encaminha, né? E mais a gente se liberta dos vínculos, né, da Terra, do mundo. É verdade. E nós resolvemos trazer esse tema justamente por isso, né? Teve um dos vídeos, né, meu irmão, que tu fizesse ali sobre a crise da morte, acho que foi o terceiro, né? Nós tivemos aí mais de 22 mil visualizações, né? Sim. Então a gente viu que realmente é um tema pertinente e eu acho que todo mundo se interessa por isso, né? Então por isso vamos fazer aí a nossa segunda troca de ideias, tendo como tema de hoje a crise da morte, meu irmão. Isso, vamos lá. Então eu queria, antes de mais nada, né, fazer uma pequena abordagem aí sobre como é a vida após a morte no entendimento de algumas religiões. Sim. Então varia muito esse conceito, né? Nós temos, por exemplo, no Espiritismo, né, que o que acontece quando a pessoa desencarna. Então, ela vai, a grosso modo, né, isso aqui é o resumo do resumo, a pessoa vai para um lugar da onde tem a afinidade vibracional, né, com o que ela fazia na Terra, né. Outras religiões, o catolicismo, né, acredita também, regra geral, né, acredita-se na vida após a morte, assim como algumas igrejas também protestantes, algumas denominações, com base na própria passagem da Bíblia, onde Jesus estava crucificado e um dos ladrões, né, que se crucificaram com ele, havia se arrependido dos pecados que cometera e Jesus disse, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se acredita, né, que volta lá para um lugar onde está Jesus. Né? No budismo tibetano, nós temos, acredita-se também numa vida após a morte, mas quando a pessoa morre, ela entra num estado que se chama estado de bardo, ou seja, ela entra em sono profundo. E aí, de acordo com a roda de Sansara, né, das reencarnações, ela retorna já para, depois de um determinado tempo, para uma outra vida. E que ela vai viver conforme que ela viveu anteriormente, né, as experiências, ou seja, cumprindo-se assim os seus karmas, né, resgatando. Da mesma forma, o hinduísmo também, né, acredita, né, na vida após a morte, também se acredita na reencarnação, mas a pessoa pode vir encarnar tanto numa pessoa quanto num animal, vamos dizer assim, né? E assim como o judaísmo também,
o islamismo acreditam, né, que quando a pessoa morre ela vai ter o seu julgamento, e de acordo com o seu mérito ela vai estar junto de Deus, né, ou de Alá, ou ela vai para um lugar que seria o purgatório, onde ela viveria essas experiências de resgate, né? E aí quando ela se ajustar, e aí sim ela iria, né? E trazendo um pouquinho para o nosso lado aqui, nós temos a Umbanda, né? Aí também uma regra geral, porque não é absoluto, mas acredita-se que quando a pessoa também se acredita em vida após a morte, e obviamente aquelas pessoas que praticaram o bem, né, elas voltariam, né, para Aruanda, né, que seria, comparando com o paraíso, né, da Bíblia, onde estaria morando Jesus, né, o nosso Pai Oxalá. E no Candomblé, acredito eu que nas demais nações também, né, eles voltam, acredita-se na vida também após a morte, na reencarnação, né, onde há a possibilidade de ter sido o próprio ancestral lá atrás também, né, ou volta para junto de Olorum, ou Orum, né, assim como nós entendemos. Então, para resumir toda essa história, por que eu quis colocar isso, então, né? Porque há pontos controvertidos entre as religiões, mas há pontos em comum. Ou seja, os pontos em que, quando nós morremos, né, a maioria então acredita numa vida após a morte, a morte física, o espírito ele sobrevive à morte física, e que todos nós viemos aqui e a tendência, conforme nosso adiantamento, é que podemos voltar ao nosso Criador, né? Então, e isso nos conforta de certa maneira, né, meu irmão? E tantos outras pessoas que estão assistindo, né, nos acompanhando. E não só isso, os relatos também que nós temos visto em livros, né? Tanto livros espíritas quanto livros de Umbanda, não é? E que nos relatam essas vidas, né, após a morte, né? Então esse é um tema realmente, meu irmão, pertinente, que vai trazer muitas dúvidas, né? Pertinente, abrangente. Sim. Pertinente, abrangente, né? Cada vez que eu penso nesse assunto, o que me preocupa muito não é só o meu caso em particular. Como que eu vou chegar nesse momento, né? Mas da população mundial, do ser humano como um todo. Porque se nós não chegarmos preparados, ou pelo menos um pouco mais preparados, com um pouco mais de conhecimento, como todas essas coisas acontecem, né, a gente vai ficar uma temporada relativamente razoável, vamos dizer assim, pelo menos, né, sem noção do que está acontecendo. A gente vai ficar meio que perdido. E vamos dar muito trabalho para a espiritualidade, até que a gente possa entender realmente e nos encaminhar. Então, eu realmente não entendo por que a nossa sociedade, de forma mais clara, mais incisiva, conversa mais sobre isso. Por que não conversa mais? Por que não abre mais essa parte? Para que as pessoas de todas as linhagens religiosas, né, espíritas ou não, elas possam acessar esse conhecimento, né? Porque creiam elas de um lado ou creiam elas de outro, elas vão precisar estar preparadas para esse momento. Mas é incrível como as religiões, né, tirando algumas exceções, claro, né, mas elas não falam sobre esse momento. Elas entram para dentro das doutrinas específicas de cada religião, né, desenvolvem aquilo, mas não trabalham esse momento que é tão certo. Então, por isso que a gente tem esse interesse de forma extremamente humilde, colocando aquilo que a gente já vem estudando, que a gente vem desvendando. Aqui não é nada diretamente nosso, né? São conceitos que a gente já definiu na nossa vida, com certeza. Tá? Nós não estamos mais em cima do muro, né? Nós já acreditamos em algo que para nós é aquilo que vai desenvolver, aquilo que vai acontecer. Mas vem do estudo, vem da busca, daquela incerteza do que vai acontecer, né? Da curiosidade. Então aí sim, aí nós começamos a buscar isso, e essa informação vem chegando, as informações vêm chegando, e a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? E esse parecer geral
né, com algumas colocações diferenciadas, é o que a gente quer apresentar para vocês hoje através desses questionamentos que vão chegar. É isso aí. E o importante, meu irmão, é que a gente está passando por uma situação, né? Estamos enfrentando aí essa pandemia, né? E quantas pessoas que estão desencarnando, né? E realmente, como tu disseste, concordo plenamente, né? É quase que inimaginável o trabalho que os nossos irmãos desencarnados estão tendo lá do outro lado para acolher esse pessoal todo, né? Mas por isso que a gente chegou a essa conclusão, né? Que quanto mais nós nos prepararmos aqui, né? Na nossa encarnação para esse momento, quanto mais nós refletirmos sobre o que nós temos, o que buscamos, não é? Maior vai ser a chance da gente passar por essa troca de vida, vamos dizer assim, pelo fenômeno da morte física, né? Essa transição, de maneira mais tranquila, né? Como chegar bem nesse momento, né? Como chegar bem, como chegar lúcido, como chegar tranquilo, como não tornar esse momento tenso, preocupante, desestabilizante, desequilibrante, né? Deixando não só nós, né? Mas também, de repente, nossos familiares também fora de prumo, vamos chamar assim. Basicamente, é da forma com que a gente vive. Nós precisamos observar a forma como que a gente vive. Se nós vivemos 100% matéria, 100% terra, planeta, mundo, vai chegar nesse momento, nós vamos não ter, como se diz, bala na agulha. Nós vamos estar sem nada nos bolsos para fazer essa transição para a espiritualidade. Então, e é o que vai estar nos esperando. Então, é interessante nós termos a atenção por nosso cotidiano, para que sim, nós desenvolvemos tudo que a gente precisa desenvolver. A nossa parte emocional, relacionamentos, profissional, financeira, saúde, todos os campos do qual a vida nos coloca, e muitos deles, inclusive nós, é que nos propomos, né? Isso está tudo certo. Mas o que não acontece é a gente abrir um espaço nessas 24 horas do dia para algo espiritual, né? Não precisa ser nada tão relevante, mas o momento de entrega. Esse momento aqui é o momento que não existe o Luciano matéria. Agora é o momento do Luciano, do Glaito e de qualquer um de vocês espiritual. O espírito que está nesse corpo. Ele também precisa de um tempo. Ele também precisa de uma atenção, né? E isso, se desenvolvendo ao natural, no passar da trajetória da vida, vai propiciar naturalmente, para que venhamos estar mais lúcidos e mais preparados para esse momento. As coisas vão sendo desvendadas para nós. A espiritualidade vai chegando aos poucos, através dessa entrega, desse momento que nós vamos estar dispondo para a espiritualidade. Como, por exemplo, entre tantas outras, meditação, né? Leituras, estudos de forma universalista. Não ficar lendo só a doutrina de tal religião. Leia dela, de forma aberta. Mas também leia do outro. Por que ele entende que tem que ser dessa maneira? Por que eles invocam dessa forma? Por que eles trabalham nesse direcionamento? Vai no outro também. Então, buscando entender como tudo funciona, né? Porque Deus trabalha nos seres humanos, através dos seres humanos. Só que seres humanos propícios em muito a erros. E todos nós, ninguém se escapa, ninguém está fora disso. Mas quando a gente começa a buscar além das nossas fronteiras, das paredes da nossa casa, ou do telhado da nossa casa, ou então das paredes da casa da nossa religião, né? Ou então daquilo que o Pai de Santo, o dirigente, seja lá quem for que estiver à frente de algo, religiosamente falando, esteja dizendo, esteja colocando, né? Então, que a gente participe de todas as coisas na vida. Nós somos livres, nós somos seres humanos livres completamente, né? Eu sempre tenho colocado isso e vou seguir colocando até o fim, né? Que nós escolhemos as religiões, né? Nós que optamos por entrar em alguma casa ou em outra, ou numa igreja, né? Ou num centro, seja o que for, qual religião for, independente,
não vamos estar citando todas aqui. Mas nós escolhemos elas, né? Então, a partir do momento que a gente entra por lado de dentro da porta, não quer dizer que nós estamos presos a alguma coisa, que tem uma bola de ferro no nosso tornozelo nos segurando ali. Absolutamente. E a gente sabe que muito das vezes, não todas, graças a Deus, tem essas exceções, os dirigentes implantam alguma coisa nesse sentido. Não, que tem que ficar aqui, que não pode sair, que se tu sair vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro. E isso eu faço questão de colocar. Isso não é uma verdade. Nós somos livres, nós poderíamos ter entrado naquela casa ou não. Tá? Então mantemos isso na trajetória da nossa vida. Nós somos livres. E por isso busquemos então de forma universalista todas as sabedorias do mundo. Né? Temos o hinduísmo, temos o budismo, né? Temos várias outras religiões, filosofias, do qual a gente pode dar entrada, né? Para aprender e nos esclarecer. O que fechar, o que servir, vai nos chamar a atenção. E isso eu quero deixar bem claro para vocês. Quando alguma sabedoria for acessada por nós, vai nos chamar a atenção. Se não chamar a atenção, descarta. Vai escutar outra pessoa, vai ler outro livro, vai passar para outra filosofia. Mas não deixem de buscar. Não se amarrem, não se bitolem. Sejam livres, meus queridos. Esse é o primeiro princípio para que nós possamos nos esclarecer. E aí, então, entre todas as coisas do convívio da própria vida, chegar no momento derradeiro, que o homem lá em cima vai apagar nossa vela com assoprão, ou nos puxar, e vai ter dado encerrado a nossa trajetória de vida nessa existência. Tá bem? É isso aí, como disse o nosso mestre, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né, meu irmão? Isso aí. Bom, então depois dessa pequena introdução, né? Ah não, a gente tem que deixar as coisas mais ou menos encaminhadas. Né? A gente até faz questão de enfatizar, o nosso vídeo anterior foi um vídeo até, teve mais de 2 horas, né? Mas a gente precisa desenvolver, né, meus irmãos, para que a gente possa refletir os temas, né? Vocês, tanto do nosso grupo de estudos, quanto os irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, que eles possam refletir também, né, através das nossas conversas, nossas trocas de ideias aqui, sobre todos esses assuntos que nós abordamos, né? Inclusive, enfatizar também que a gente fica muito feliz, nós temos no nosso canal hoje quase 800 pessoas que acompanham e de uma forma muito humilde, a gente fica muito feliz, né, meu irmão? A gente não esperava por isso, né? A gente nem esperava, né, que ia ter esse acompanhamento, mas aqui nós apenas somos pessoas como qualquer outra, que estamos numa busca espiritual, buscando aquilo que possa nos esclarecer melhor. Às vezes o que vai nos esclarecer não vai esclarecer os outros, nem muitas vezes nós conseguimos chegar, né, ao consenso, porque isso não existe, né? Aquilo que encaixa melhor, né? Sim. O que encaixa melhor. Nós entendemos que ao nosso entorno não estavam todas as respostas. E aí eu transfiro para vocês. Se vocês possam olhar em torno de vocês, em tudo que representa o cotidiano de vocês, absolutamente tudo. Se está as respostas que vocês procuram, né? Se as respostas estão ali, se aquilo ali toca profundamente vocês lá no íntimo, então ótimo, maravilha, segue o baile, tá? Segue o baile. Agora, se não tá, não precisa deixar nada pelo caminho. Acrescentem. Acrescentem. Se alguma coisa está fazendo mal, bom, aí para. Ou se vocês, mesmo sem querer, estão acabando fazendo mal para alguma colocação, alguma posição na vida, parem. Né? A nossa ideia, encarnado, é desenvolver o bem. Em todas e absolutas vertentes. Né? Isso é uma coisa que nós precisamos deixar sempre muito claro à nossa frente. Que é onde a gente fizer qualquer coisa que não seja bom para o nosso ser humano, para o nosso próximo, nós vamos estar pecando, nós vamos estar errando, nós vamos estar falhando. Né? Então, acrescentem sabedoria, acrescentem conhecimento. Mas para isso, mais uma vez eu friso, vocês precisam ter asas. Voem, né? Voem. Não percam nada dentro do possível. Acrescentem. Tá bem? É verdade.
Bom, meu irmão, então vamos iniciar aqui as perguntas. Começando aqui por algumas perguntas da nossa irmã Bárbara. Ou, Beijo pra ti, minha filhada. eu vou ter- Sendo que 3 dessas perguntas aqui, a nossa irmã Maria, seriam as perguntas dela. Tá. Beijo, mãe. Dona Maria, Bom, então vamos ver essa primeira pergunta aqui, então, né, que foi coincidir. E obviamente que algumas outras aqui também foram perguntas da Mari e da Esther. Tá? Então, assim, um beijo geral para todos vocês, né? Dizer sempre que é um prazer ter vocês junto conosco e é isso aí. que possamos seguir essa caminhada juntos, né? Nossa raiz se É fortalecendo. verdade. Daqui a pouco brota, como já tem algum tipo de broto, né? E lá adiante vai ter fruto que nós mesmos vamos saborear, se Deus quiser. E todos vocês. Bom, então a primeira pergunta da Bárbara, né? E que coincide aí com a nossa irmã Maria, é o seguinte: gostaria de saber se quando desencarnamos, por exemplo, em um acidente de veículo, tá? O espírito fica ali na volta por um tempo, ele participa também do próprio velório, né? Ou ele vai para algum lugar sozinho, ou já terão espíritos os esperando para conduzir. Então acho que aqui, meu irmão, temos umas 3 ou 4 perguntas dentro de uma. Acho que vamos começar pela primeira, né? Vamos por partes. Porque essa aqui também, essa primeira pergunta está parecida com a pergunta da nossa irmã Magda, Isto. né? E então assim, ó, quando uma pessoa um desencarne abrupto, uma morte abrupta, não esperada em um acidente de veículo, né? O espírito ele fica na volta do corpo ali por um tempo. Como é que funciona, meu irmão, assim, na tua concepção? Bom, a maioria das respostas que serão dadas aqui, vocês vão observar a palavra depende. Por quê? Porque realmente depende. Assim como nós, seres humanos, não existe um sequer que seja um igual ao outro, os nossos desencarnes, obrigatoriamente, não haverão iguais. Né? Verdade. Pelas sensações, pela aquilo que o espírito desenvolveu durante a vida, né? E por várias e várias outras questões, que aí se a gente for abranger aqui, não vai dar. Né? Mas vamos no que basicamente acontece. Dependendo do espírito, esses tipos de desencarne abruptos, é mais comum do espírito realmente ficar em torno. Porque, obviamente, ele não entendeu ainda o que aconteceu. Tá? Mas vejam bem, vamos colocar assim, 3 patamares. Tá? O espírito menos desenvolvido, o espírito desenvolvido de forma normal e um espírito mais desenvolvido. O mais desenvolvido, né, automaticamente ele vai subir, ele já vai ter alguém esperando ele, já vai estar todo mundo sabendo daquele momento. E ele não vai perder praticamente nada de tempo ali. Ele já vai se ver na espiritualidade. Tá? Já com possíveis parentes, antigos amigos, que também já estão desencarnados há algum tempo, aguardando ele com muito amor e com muito carinho, né, para recebê-lo. E os mentores, a espiritualidade toda do qual ele conduziu durante a Terra, né, ou aqueles mesmos que já estiveram com ele, independente de que religião que ele escolheu. Nós temos anjos de guardas reais, que são designados para nos acompanhar na trajetória da vida, independente da religião que nós escolhemos. Tá? Então, eles acabam sendo parceiros daqueles do qual venham a agregar da religião que nós escolhemos. Tá? Então, um espírito de gabarito, vamos dizer assim, né? Elevado, que estudou, que se desenvolveu, que entendeu como esse momento funciona, né? Ele não vai perder, assim, vamos dizer assim, não vai perder praticamente nada ali. Ele vai olhar para aquilo mal, mas na realidade ele já vai acordar do lado de lá e vai se desligar com muita facilidade, com muito esclarecimento, com muito entendimento do plano terrestre. Tá? O mediano também vai ficar um pouquinho mais observando tudo, porque ele vai entender menos. Então ele não vai assimilar tão rapidamente que desencarnou, que perdeu a vida, que não tem mais condições de acessar o corpo e seguir desenvolvendo. Então ele vai levar algum tempo na volta daquele momento do acidente, como foi colocado, para tentar entender o que aconteceu. Né? Mas logo em seguida, que ele perceber que o corpo dele não tem mais acesso, não tem mais vida, que as pessoas chegam em torno e não tem mais o que fazer, ele então vai se soltar, vai relaxar e vai aceitar
a busca espiritual, a recepção espiritual. Então ele vai se elevar e vai para o plano espiritual. Tá? O espírito que não se desenvolveu, o espírito que é muito materialista, tá? Muito fincado os pés no chão, que nunca abre nada, absolutamente nada, para buscar alguma coisa sobre esse sentido, que a gente vem falando aqui, que é tão certo que é o desencarno. Essa pessoa, sim, essa vai ter uma dificuldade muito maior, ela vai passar muito mais tempo na volta daquilo ali. Tá? Ele não vai entender que faleceu, né? que desencarnou. E vai tentar inúmeras vezes acessar o corpo ainda. Né? Vai participar em muito da emoção daquele momento, do desespero daquele momento, da dor daquele momento, de tudo que vai causar nos familiares e amigos em torno, em volta da convivência dele. Com certeza ele vai estar ali também no velório e vai levar muito mais tempo para aceitar o chamado do alto. Tá? Porque simplesmente é desconhecido para ele. Ele não entende absolutamente nada do que acontece depois da morte. Ele nunca acessou nada. E é uma coisa que eu quero também deixar bem claro. Meus queridos, não modifica absolutamente nada o ser humano quando ele está vivo e depois que desencarna. Ele segue sendo o mesmo. Então, se ele não tinha conhecimento do desencarne, se ele não acessou nada, se ele não buscou se esclarecer, tirar as próprias dúvidas, é uma coisa natural, íntima, particular. Se ele não buscou isso, viveu só pela terra, pelos fatores terrenos que nós sabemos aqui também, a quantidade que é, e também não cabe a gente aprofundar aqui, porque é muita coisa, ele vai chegar nesse momento, ele não vai saber nem o que fazer, ele não vai saber o que fazer. Né? E por essa obscuridade, vamos dizer assim, ele também não vai abrir para ouvir algum esclarecimento do anjo de guarda, do protetor, do guia, né? Do mentor, seja qual for, que esteja ali perto, desesperado, tentando se comunicar com ele para conduzi-lo, mas ele não vai se abrir, porque ele não sabe se abrir, ele nunca se abriu durante a vida, ele nunca parou um pouquinho para tentar entender o eu espiritual. Então ele vai chegar na espiritualidade perdido, e esse é o espírito que mais vai dar trabalho para a espiritualidade, que mais vai dar trabalho inclusive para os familiares, para os amigos, porque esse fator dele não entender o que está acontecendo vai prejudicar esse desenvolver dele para a espiritualidade, e ele vai ficar vagando, né, na erraticidade, como se chama, né, até o tempo dele, particular dele, que ele resolve entender que não tem mais o que fazer. E aí, nesse exato momento, aquele mesmo anjo de guarda, protetor, guia, mentor, seja qual for, vai estar ali do lado esperando. Porque a missão deste espírito é encaminhar o seu pupilo, vamos chamar assim, o seu protetor. Né? E aí, então, variando de tempo a tempo para cada um, né, que resolve se esclarecer, então ele vai ser elevado para a espiritualidade e vai dar seguimento, então, na sua vida do lado de lá. Mas quanto tempo será perdido nisso? Né? Quanto mal, sem querer, vamos colocar assim, né? Sem querer, que ele vai estar acabando causando pela presença, né? pela tristeza, pelas mágoas, por não querer deixar os parentes. Então esse vínculo, ele precisa ser solto, ele precisa ser trabalhado na trajetória da vida, para que quando chega naquele último momento, falte um pouquinho só para despregar. Nós precisamos entender que nós estamos numa trajetória. Eu gosto de falar que nós vivenciamos um fim de semana. A nossa existência na Terra é um fim de semana, né? Mas de fundamental importância para a nossa existência eterna como espíritos. Por isso que vamos e viemos. Para que a gente possa, com o passar das trajetórias, ir abrangendo todas as coisas, todos os campos, né? E quem sabe lá adiante, sermos aqueles espíritos que não vamos aceitar subir, né? Poderemos escolher não descer mais, mas vamos seguir descendo, vamos seguir encarnando, mas aí já para abranger, ajudar a esses espíritos, inclusive como nós, a nos esclarecer, para que chegue nesse momento tão derradeiro, a gente saiba o que fazer, saiba como se portar. É isso aí, meu irmão. Não, então, como vocês perceberam, meus irmãos, pelo que o Luciano já respondeu e pelo que nós vamos responder, fica muito claro, e isso vai responder a maioria das perguntas aqui, fica muito claro que o que vai depender na hora do desencarne é o grau de adiantamento da pessoa. Essa é a baliza, é o vetor
que nós nos baseamos para avaliar a situação, né? Porque realmente uma coisa é quando a pessoa tem a expectativa que vai passar pelo processo, que é quando a pessoa já está numa doença terminal. E outra coisa, uma pessoa que às vezes não é só um acidente de carro, um tiro, enfim. Sim, algo mortes abruptas, né? que não está nem esperando. E principalmente, meus irmãos, uma pessoa que talvez não chegou nem na metade do que, né, numa meia idade, vamos dizer assim, botando aí uma média de idade de 80 anos, uma pessoa de 30, 20 anos. Então, muitas vezes, como o nosso irmão disse, a pessoa não sabe nem que morreu. Principalmente se ela é apegada, né, no materialismo, ela é uma pessoa que nunca se parou para entender. Então, realmente, ela vai ter muita dificuldade em aceitar a situação e tão pouco vai aceitar ser recebida, né, pela espiritualidade maior. Mas isso aí é um tema que a gente vai desenvolver ainda para frente. Isso. Nós temos aqui bastante perguntas hoje. Mas, enfim, então essa aí é a baliza e eu concordo com tudo que tu falasse. Tá perfeito, tá? E aí vem a outra pergunta, ele participa do velório? Aí eu cheguei a dar uma tocada nisso, né? Dependendo do espírito, de novo. Se ele não tem conhecimento da espiritualidade, meus queridos, ele não vai querer se soltar daqui. Porque a Terra vai ser a energia do qual ele só a energia que ele reconhece é a da Terra. Vai explicar melhor. Então ele só vai se sentir confortável aqui. Ele nunca acessou outra coisa, né? Então é óbvio que ele, pelo sofrimento, pela angústia, por não querer se desligar da família e de seus bens, né, e de muitas outras coisas que a Terra propicia, né, ele com certeza ele vai estar até o último instante ali. E quiçá, mesmo depois do enterro, perto do corpo, na volta do corpo, tentando ainda captar alguma energia do próprio corpo em decomposição. Bom, mas isso é outro assunto, tá, meus queridos? Então vejam a importância de, mesmo de forma extremamente humilde, como fizemos aqui, mas colocar alguma coisa que de repente possa servir para alguém, né? Porque o conhecimento é fundamental na Terra e na espiritualidade. É isso aí. Tá, e ainda aqui no caso da morte abrupta, né? Ele vai para algum lugar sozinho depois desse momento, né? Ou já terão espíritos os esperando para o conduzir para algum lugar, né? Aí entra naquela questão, né, da dificuldade ali, né, do grau, né? No caso desse espírito mais pouco desenvolvido, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer? Ele vai acabar enxergando outros que nem ele, né? Porque vamos e viemos, não vai ser só ele. Ele vai estar lá no velório, vai ter outros velórios, ou vai ter outros espíritos que não quiseram subir. Não aceitar, né? Então, a primeira coisa que ele vai ver vai ser outros espíritos que nem ele. Isso é básico. É o campo de atuação, é a carga energética que corresponde, né? Então, ele precisa, aí vai ser mais difícil um pouquinho, por quê? Porque ele vai ter que aprender, ele vai ter que desenvolver um conhecimento dentro do desconhecido, do lado de lá. Só que ele vai ter só espíritos da mesma, energeticamente vibrando da mesma forma que ele, né? Então ele vai ter que, de forma íntima, coisa que não buscou durante toda uma vida, ele vai ter que, de forma íntima, buscar algo a mais. Quando ele buscar algo a mais, ele vai mudar a frequência energética dele. Ele mudou a frequência energética dele, obviamente, um pouquinho mais para cima, aí sim. Aí ele vai começar a captar energias e retornos da espiritualidade maior. Aí ele vai começar a se encaminhar. Aí vai começar a desenvolver aquilo que ele poderia ter desenvolvido em vida. Tá? Então esse fator aí de encontrar com espíritos, só se for da mesma carga energética dele, né? da mesma capacidade energética dele, com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais ali, tá? Com as mesmas crenças. Agora, os elevados é como eu disse no início lá, né? Por isso que eu nem comentei sobre eles na outra pergunta. Os elevados já saíram, já voaram, já se elevaram, já estão do lado de lá, vendo o que eles precisam fazer para ajudar o próximo, tá? Então é outra história, Obviamente que não foi perguntado aqui, mas eu vou fazer um gancho com
com aquela, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que não teve a morte abrupta, né? A pessoa que já está tendo a expectativa. Sim. Por exemplo, uma doença terminal. E aí, talvez, não importa tanto a idade, né? Mas uma pessoa que já está na expectativa do desencarne. Aqui, sim, e já entra, né, nessa questão se... Como é que funciona, né? O desencarne, ele tem... Eu, pelo menos, acredito, mas... prefiro seguir a lógica espírita, né? Que quando na preparação, naquele processo do desencarne, que a pessoa já começa até a enxergar parentes, geralmente é o pai, a mãe, o irmão, né? Amigos, mentores espirituais que vêm, né? Ali já preparando para fazer o desencarne. E não é à toa, meus irmãos, que muitas vezes, antes da pessoa falecer, a pessoa está muito doente e ela melhora. Ela melhora por quê? Porque está todo mundo em cima ali, energeticamente, rezando, orando para a pessoa não desencarnar, né? Isso prejudica o processo todo. Então, o que os espíritos benfeitores fazem? Eles vão ali, dão uma carga energética na pessoa, no paciente, a pessoa dá aquela melhorada abrupta também, ao contrário, né? E as pessoas relaxam, né? Seus pensamentos vão embora para casa. E quando vê, a pessoa desencarna. Aí tem todo um processo, né? A pessoa, ela é auxiliada, né? Ela não é... E eu acredito que até mesmo nesses casos, né? Os benfeitores estão ali tentando amparar, né? Não há exceção, né? Não há exceção. Só vai depender da aceitação do espírito, sim, né? A experiência que é diferente, né? A missão da espiritualidade não modifica, independente da capacidade de entendimento, sim, e esclarecimento do espírito encarnado. Sim. Agora, veja alguns relatos que nós já temos acessado. Nesse fator das pessoas que se acabam adquirindo uma doença mais profunda, né? Estão no leito da morte, vamos dizer assim. As pessoas que estão nessa situação sabem que dificilmente vão se levantar dali, né? Claro que existem exceções, graças à divindade maior, ao grande Pai maior. Existem exceções em todos os campos. Deus permite a cura para todo e qualquer tipo de doença, né? Até para servir de exemplo. E mesmo assim as pessoas não reconhecem, não observam isso. Mas paciência, nós somos assim mesmo. E digo, tudo que a gente está colocando aqui, nós estamos incluídos. Nós somos seres humanos, assim, ó, de baixa renda, vamos dizer assim, tá bom? De pouca luz, mas buscando, tá? Buscando. Esses espíritos, eles relatam, né, que muitos deles, quando estão nesse momento no leito da morte e que fazem uma recapitulação, né, fazem um retorno desde o seu nascimento até aquele momento, e veem que tudo aquilo que eles construíram na trajetória de uma existência, eles vão deixar, né? E o que na realidade eles vão levar com eles? E isso muitas vezes causa até fatores de coma, né? De agravamento do seu estado de saúde ainda, né? De situações que perdem a memória, começam a não reconhecer mais as pessoas, começam a não entender nem o que está se passando com eles, ainda em vida. Quando entendem que uma construção de uma vida inteira, na realidade, naquele momento, não serviu de nada. Então, já outros relatos falam que pessoas na mesma situação, que quando fazem essa busca daquilo que desenvolveu na sua trajetória, se sentem em paz. Se sentem verdadeiramente em paz. Isso é algo muito pessoal, muito íntimo, né? Nós, seres humanos, a gente consegue esconder as coisas para os outros, né? A gente consegue mentir. A gente consegue, inclusive, pensar uma coisa e falar outra. Mas para a espiritualidade e para nós mesmos, não tem mentira. A gente não consegue mentir para nós mesmos, né? A gente sabe a verdadeira verdade do que está dentro da gente, né? E a espiritualidade, então, nem se fala, né? Antes da gente completar a pergunta, eles já sabem a resposta. Então, essas pessoas que comentam isso, que relatam isso, pensam exatamente ao contrário. E entendem que, inclusive, a dor e a própria doença são melhorantes, são coisas que vêm para elevar o espírito, tá? Me faltou a palavra correta agora, né? Mas são coisas que vêm para limpar o espírito, purificar o espírito, que em vida
aquelas doenças, as maioria das dores, a grande maioria das dores, se não todas elas, são com esse intuito de ensinamento, de aprendizado, que a gente possa captar algo nesse sentido, tá? E então eles relaxam, ficam em paz, ficam tranquilos. Eles não se queixam da vida, eles não se queixam do momento que estão passando, não blasfemam, né? Não se sentem injustiçados, nada disso. Eles se tranquilizam, serenam e vivenciam aquele momento sabendo que logo, logo, quando ele acabar, o desencarne vai acontecer e eles estarão numa situação infinitamente melhor do que estiveram em toda a trajetória da vida. Então, mais uma vez eu falo, o conhecimento, buscar de forma incessante, né, para que não tenha campos de atuação na nossa existência que nós não consigamos entender, não consigamos decifrar. Né? Hoje não existe mais tanto o esoterismo. Né? Hoje é exotérico. As grandes sabedorias dos grandes mestres está aberta, está se abrindo cada vez mais. A gente não se destrui, a gente não avança dentro do obscuro, né, dentro do desconhecido, se a gente não quer. E isso vai nos causar uma dor um pouquinho ainda maior, no momento que nós tiver que enfrentar esse desconhecido. E a morte, o desencarne, com certeza é um deles. Por isso, buscar. É isso aí. E aí segue a pergunta, né? Aí antes disso, né, meu irmão, tem o fator do mérito também da pessoa, né? Porque essa questão da pessoa, se ela foi uma pessoa que praticou bem aqui, ainda que ela não tenha tido uma grande busca espiritual, né? Talvez se ela mas for uma pessoa aberta a entender, né, as mudanças dos processos, de repente por uma questão de mérito, alguém que fez muito bem durante a vida, ela tem essa oportunidade de acompanhar ali os seus entes queridos ali no final, né? E também a oportunidade de ser recebido pelos seus parentes, que é essa pergunta, né? A pergunta é, são sempre os parentes e amigos ou nem sempre são? Na tua concepção, o que tu acha? Depende de novo. Se a pessoa é esclarecida, e aí eu quero fazer um parênteses, meus queridos, o ser humano, ele não precisa de uma religião para ser bom, tá? Só para deixar isso bem claro. Ele não precisa de uma religião para ser bom. Exatamente. Ele precisa da religião para se esclarecer, para buscar algo que ele ainda não conseguiu abranger. Que ele bate numa parede, ele não consegue ultrapassar. Então, a religião vai trazer as mais variadas religiões, de forma universalista, vai trazer as respostas do qual ele vai se encaixar, vai tocar profundamente nele. Mas ser bom não precisa ter em qualquer lugar. A gente pode ser bom a qualquer momento, em qualquer situação, tá bem? Mas quanto aos parentes, se for um espírito não tão elevado, vai ser o anjo de guarda, o protetor, o mentor que vai estar mais na volta, tá? Porque não vai ser permitido que os parentes cheguem tão próximos, tá? Porque quem vai saber lidar melhor com aquela situação, com o espírito que não se esclareceu ainda, é o mentor. O mentor conhece esse espírito, inclusive de outras vidas, os parentes não, tá? Então, o mentor vai estar com essa incumbência de acompanhar, de zelar por ele, por onde ele andar, até o momento que ele levantar o dedo, me ajuda. Ou então que ele trocar a energia dele, que ele vibrar numa energia um pouquinho maior, mais alta. Aí vai ser o momento desse anjo de guarda, desse protetor, desse mentor, desse guia, aí acessar e encaminhar, falar, comunicar, se expressar, se mostrar, se apresentar e conduzir. E, obviamente, explicar como tudo acontece. Né? Então, o esclarecimento sempre vai estar à nossa mercê. Isso precisa ficar claro. O esclarecimento vai estar sempre à nossa mercê. O problema é que a gente acaba se bloqueando para o desconhecido. O medo causa isso, né? O não saber o que tem que fazer ou o que vai acontecer na sequência bloqueia a pessoa. Bloqueia de tal forma que ela não acessa nada e nem é acessada por nada. No momento que há essa abertura, essa troca de energia, né? Essa troca de vibração, aí o espírito que é aquele que resolveu acompanhar, né, durante toda a trajetória da vida, aí ele acessa, porque sabe como fazer, sabe como proceder, sabe o que falar para conduzir e elevar. E aí, sim, a partir desse momento, esse espírito, mesmo não tão esclarecido, vai ter o seu encaminhamento correto a partir desse momento. Eu concordo contigo. Eu acho que a grande causa do medo da morte é o desconhecimento, né, do processo, é a falta da busca, do entendimento, né? Mas em relação à pergunta,
Eu também concordo com o que tu colocou, é muito lógico. É como, por exemplo, num hospital, né? Você precisa tratar um paciente, a presença às vezes dos familiares, dos entes queridos, amigos, Até enfim, atrapalha. até atrapalha, porque mexe nas emoções. Boa. Quanto mais um espírito, Boa que aí colocação. sim tudo na vida espiritual, no plano, né, se realiza de acordo com as suas emoções. Então nada melhor, principalmente nessa dentro dessa pergunta da morte abrupta, né? Que ela é uma pergunta mais capciosa, né? Isso. Nada melhor do que realmente um espírito especializado nesse E serviço. não tem né? dúvida, e isso é infalível, isso é imutável. Jamais a espiritualidade vai colocar alguém para desenvolver uma missão do qual ele não tenha plena capacidade para desenvolver. Então, agora se o espírito é elevado, se o espírito já está mais ciente de tudo, como tudo funciona, aí ele pode receber o abraço, o carinho e a recepção dos familiares. Mesmo esse outro que não está tão elevado, ele vai receber, mas no momento mais tardio, mais lá na frente. Ele vai acabar se encontrando, mas no momento que vibrar na mesma energia dos familiares, que com certeza já está um pouquinho melhor, né? Tudo é seu tempo, é sua hora. O bloqueio é que precisa cair. Levantarmos o véu, né? Exatamente. Bom, e a terceira pergunta aqui, que é tanto da Bárbara quanto da nossa irmã Maria, em relação à saudade dos familiares e principalmente dos filhos, né? Porque essas duas irmãs são mães. Então a pergunta é, e a saudade dos familiares e dos filhos, o espírito, mesmo que ele entenda, né? Como é que faz para sanar? Porque pelo que eu entendi da pergunta, mesmo que o espírito tenha todo um entendimento, e como tu diz, ele sai dali igual. A gente desencarna igual, Exatamente. não muda nada. Não muda nada. Mas aí, como é que ficam meus filhos que ficaram lá principalmente, né? Excelente pergunta, né? Todos nós sabemos, né, que a ligação da mãe com o filho é uma ligação eterna, praticamente, né? É uma encarnação inteira e, quiçá, isso vai por tantas encarnações. Então, como é que faz para sanar? Como seria, talvez, alguma solução, né? Aí, não sei, do ponto de vista de nós que ficamos, e como que o plano espiritual também, em contrapartida, atuaria nesse sentido, né? A oração da mãe pro filho estoura as portas do céu, né? Verdade. A oração da mãe com o filho, olha, Deus sempre faz assim, ó, sempre olha. É impressionante. Tem poder. Tem poder. Mas assim, ó, a saudade, em específico a saudade, esta fica. Essa é realmente aquele último fio de vínculo com a trajetória da existência. Saudade. A dor da saudade. Essa permanece, meus queridos. Tá? Mas aí voltamos para o fator da evolução do espírito. E aí, para variar, tem duas colocações. O espírito elevado e o não tanto. O elevado, ele entende a saudade. E faz da saudade uma busca para se elevar. Para quem sabe lá adiante ainda poder ajudar quem ficou. Se esclarecer o suficiente, em algum momento na dificuldade da vida de qualquer um dos familiares ou amigos queridos, esse espírito, pela saudade, pelo amor que mantém, ele se eleva lá do outro lado, ele busca sabedoria, ele busca conhecimento, ele vai se instruir lá, ele vai se colocar à disposição da espiritualidade para trabalhar, para desenvolver lá alguma coisa maravilhosa. E quem sabe lá adiante, ele ainda possa ter a permissão de acessar essa família e ajudar de alguma forma, de alguma maneira, logicamente dentro da lei divina, dentro do que é permitido. Então transformar a saudade, que não tem o que fazer com ela, que não seja evoluir, e se elevar ainda mais, buscar a luz ainda mais, para então um dia ser permitido que ela retorne, se aproxime dos familiares e amigos, para tentar ajudar de alguma forma, de alguma maneira, dentro do permitido. Agora, o outro, o espírito não tão esclarecido, que se agarra com a saudade propriamente dita, ele vai ficar colado na terra. Concorda comigo? Pela dor da saudade, ele não vai querer subir, ele vai querer ficar na volta dos familiares. Vai fazer mal. Não tem como. Ele vai acabar fazendo mal para os familiares. Essas pessoas que pela saudade ela acabou retendo esse espírito próximo deles, vai fazer mal. Né? Porque vai ser um espírito não esclarecido em torno de nós.
Então ele vai colocar as opiniões dele, vai tentar nos influenciar, ele vai tentar ir na frente, ele vai tentar ajudar, mas ele vai mais atrapalhar a nossa jornada do que ajudar. E quando ele perceber que quando ele influenciou e por qualquer ventura nós aceitamos essa influência por intuição ou por qualquer outro sentido, e deu errado, mais esse espírito vai se frustrar. Mais triste, mais magoado, mais dolorido, mais vai doer a saudade, mais vai doer estar presente dos familiares. E mais difícil será dele se elevar. Porque quanto mais quanto menos entendimento, perdão, ele tiver, mais dificuldade ele vai ter de acessar a espiritualidade. Então, não sei se conseguir me fazer explicar. Mas a dor, a gente pode tornar ela, a dor da saudade, a gente pode transformar ela em algo que ajude a gente a crescer. Então a gente se retira, mantém a dor da saudade, sim. Nos retiramos e vamos buscar como fazer para lá na frente tentar acessar a família e os nossos amados filhos e parentes que nós queremos tanto e ajudar. Ou então, né, por falta de esclarecimento, a gente fica próximo. Ah, não, eu não quero me afastar. Eu amo demais o meu filho. Ah, não, eu não queria morrer. Gente, não tem jeito. A gente vai atrapalhar. Os nossos espíritos vão atrapalhar. O que a gente precisa fazer é buscar a capacidade de ajudar. Mas o desencarne não é essa melhor, né? Não é esse grau que a gente alcança. A gente não avança por ter desencarnado. Não, a gente avança quando a gente busca, tanto na matéria como na espiritualidade. Então a gente desencarna e busca conhecimento. Aí sim, a gente pode ter a permissão de voltar e ajudar de alguma forma, mesmo que seja bem sutil. Aí sim, aí vai nos fazer feliz. Aí a gente vai ter a alegria de visitar o parente, visitar o filho, dar aquele abraço, mesmo que seja espiritual. E quem sabe até o próprio filho, a própria filha, os netos, bisnetos, o marido, a esposa, seja quem for, sentir aquele carinho, sentir aquele calor, sentir aquela presença, sentir aquele perfume. Mas depois do esclarecimento, não porque faleceu, isso não gradua o espírito. Tá bom, meus queridos? Então, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Pensem nisso. E busquem algo a mais. Tá bem? Mais uma vez eu falo da colocação aqui do que o Glad fez sobre o hospital. Dá para colocar de novo. Né? Quem é que mais vai tratar quem está aqui na Terra? É nós, seres humanos? É os parentes? Quando alguém adoece? Ou é o médico? Né? Então, se nós não somos médicos, então a gente precisa se graduar. A gente precisa se tornar médico. Então subimos, nos graduamos, nos tornamos capazes de ajudar realmente. E aí então voltamos. Enquanto isso, deixa o anjo de guarda trabalhar, deixa os espíritos que estão com muito mais anos, muito mais trajetórias de vida acompanhando aquele espírito que ficou, doente querido, né? E deixa que as coisas vão se desenvolver natural. A gente sabe, a gente tem exemplos a milhões aí, que a vida segue. As coisas, mesmo por mais difíceis que sejam, né? Às vezes um pai, que é o único vínculo financeiro da família, é a única pessoa que traz a comida para dentro de casa, para cima da mesa, ele falece e deixa a mãe, a esposa com filhos, a ver navios. Né? Que vamos dizer que é o momento mais drástico, um pensamento que a gente possa levar assim, de mais drástico que pode acontecer, de tirar uma vida do seio de uma família da pessoa que traz o alimento. Né? E mesmo assim a gente sabe que daqui ou dali as pessoas vão ajudando, vai indo tudo para o seu lugar e tudo se ajusta. Nós temos que passar por tudo que nós temos que passar. A vontade divina, ela é soberana. E a gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas. Então a gente precisa sempre aceitar as coisas com forma serena, tranquila e com muita humildade, né? Com resiliência e gratidão. Então esse é a minha colocação nesse sentido de saudade. Dói, essa vai doer. Mas façamos dela algo que nos eleve. Para que lá na frente a gente possa então realmente ajudar. E eu respeito muito, né, essa tua opinião, meu irmão, até porque tu já lidasse com tivesse uma perda muito grande, tem muita propriedade para falar isso, né, meu irmão? Mas assim, eu tive perdas na família, mas não uma perda da extensão que tu tivesse, tantos quanto os outros irmãos, né? Mas assim, como sanar essa situação? Então, realmente, nós temos que... Eu vou tentar, assim, da maneira que eu acredito, né? Porque eu nunca experienciei uma perda, assim, tão grande, né? De mãe, filho, pai e filho. Ora, eu vejo dos dois lados, né? Para os que ficam e para os que vão. Aqui, me parece, é a saudade dos filhos, né? Uma mãe que desencarna, um pai
né? Não vai depender só do espírito que vai desencarnar, vai depender dos que estão aqui. Porque, como o Luciano falou ali antes, existe maneiras de prendermos, vamos dizer assim, o espírito da pessoa, né? Por exemplo, se nós, é óbvio que uma perda nesse patamar é algo muito doloroso, né? Não tem nem o que se dizer, é indescritível. Mas o esforço ele não é só do espírito que desencarna, vai depender dos que ficam. Então, se as pessoas que ficam, eu acredito que se elas não fazem um mínimo de esforço, ficam lamentando, tinha que estar aqui, tu não podia ter partido, etc., né? Que é o que acontece, e eu respeito isso, mas inconscientemente essas pessoas podem estar segurando, prendendo o espírito energeticamente, né? Impedindo que essa pessoa possa até mesmo ouvir os nossos irmãos amparadores que estão ali, né, chamando por ela para que possa ir embora. Então, como sanar isso? Obviamente, nós que ficamos, fazer orações, lembrarmos com tristeza, com certa tristeza, né, aquela saudade, mas aquela saudade saudável. Aquela nostalgia saudável, sim, sim. Lembrarmos os momentos bons. Isso. Foi pouco ou foi muito, mas lembra isso. Aquela vez, né, que a gente fez uma brincadeira, enfim, a gente viajou, né? Mas existem pessoas que, por exemplo, se fecham de luto, não aceitam, se encerram num quarto, não estou julgando, obviamente, mas eu digo que acontece isso, e isso é uma forma de obsessão. É uma obsessão dos encarnados sobre os desencarnados. Então isso vai dificultar. Então, para sanar, tem que pegar essa pessoa, levar ela numa religião, né? Fazer com que ela estude o evangelho, se evangelize, ou não só o evangelho, né? As doutrinas, como tanto as orientais quanto as ocidentais, ou num lugar espiritualista, como um centro espírita, né? Um centro de umbanda, e até mesmo temos alguns lugares que trabalham com apometria, né? Também é uma solução. E do outro lado, para a pessoa que desencarnou, né, que aí a pessoa não aceitou, foi uma pessoa que não, estou me baseando assim, né, não aceitou o desencarne, deixou a família, os filhos, está com essa dificuldade, também ela vai depender de muita oração dos filhos que ficam aqui, né, mas as orações, assim como uma oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, eu entendo que a oração sincera de um filho, uma oração amorosa de um filho, vai levar muita luz lá para cima, né? Então, uma vez que quem fica, a pessoa aceita essa situação depois de algum tempo, obviamente, ela entende, aceitou, então soltou. Então, facilita a aproximação do plano espiritual, dos espíritos, né, benfeitores, e encaminha aquele espírito. E se o espírito não entende, ele quer fica aqui também, vai ter que ser resolvido através de uma desobsessão ou de algum outro processo parecido que possa explicar para esse espírito, tentar esclarecer ele, fazer com que ele finalmente ele possa seguir o seu caminho de luz, né, na espiritualidade, porque todos nós vamos ter esse caminho. Uns vai demorar algum tempo, outros vão demorar muito mais tempo. Então, por isso que o grau, realmente, tudo depende desse grau de evolução, tanto para quem vai quanto para as pessoas que aqui ficam, né, meu irmão? Sim. Existem dois mundos, meus queridos. Tá? Existe um mundo terreno, da matéria, e existe um mundo espiritual. Só que dentro do mundo da matéria, dentro do planeta, nosso planeta, nós conseguimos abranger e alcançar o mundo espiritual. Então, se nós temos dúvidas, medos, incertezas da espiritualidade, entende-se que nós precisamos soltar um pouco da matéria e buscar a espiritualidade, porque é lá na espiritualidade que estão as respostas da espiritualidade. Então, todo o sofrimento do desencarne, ele é compreensível.
mas exagerado pela falta deste conhecimento do que está acontecendo na espiritualidade, e por isso que a nossa sociedade falha muito, porque nós acabamos chegando no momento derradeiro ali na porta da espiritualidade, ou seja, o pré-morte e a morte que é a espiritualidade. Nós chegamos na porta da espiritualidade somente com conceitos materialistas. Então é óbvio que nem o que fica e nem o que desencarna vai saber como proceder. Vai dar problema. Aquele espírito, ao invés de se encaminhar e viver na luz, vai passar anos e talvez centenas de anos desenvolvendo algo que ele poderia ter desenvolvido em vida juntamente com o seu plano material do cotidiano. Mas as pessoas optam, e isso tem que ser respeitado, cada um com o seu tempo e a sua hora. Tá? As pessoas optam por viver a terra, 24 horas de terra. Meu trabalho, eu acordo de manhã, vou trabalhar, almoço, vou trabalhar de novo, volto para casa cansado, cuido da minha família, no outro dia tudo de novo. Aquela roda, né? Aquela engrenagem constante. Como é que quer chegar na porta da espiritualidade, que é o desencarne, aquilo que não tem mais como tu evitar, porque é certo, tu pode evitar as religiões, a gente pode evitar estudo, a gente pode evitar não querer se esclarecer, a gente pode querer manter os próprios questionamentos internos com a gente a vida inteira, que já é um absurdo. Mas a morte não tem como evitar. Ninguém chegou assim, ó, eu não te quero agora, espera daqui a um pouco. Não, ela vem e te leva. Então, virou a chave, espiritualidade agora, e aí? Então por isso que a gente tem desenvolvido de forma extremamente humilde, meus queridos, né? Até nos perdoem qualquer colocação, alguma palavra mal colocada, não leve em consideração. Nós somos peregrinos, nós somos iniciantes, né? Mas que queremos apenas trazer para vocês aquilo que a gente já conseguiu acessar e que para nós se tornou fundamental na nossa existência. Ou seja, em algum momento a gente abriu 10 minutos do nosso dia. Hoje a gente abre 1 hora. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo 12. Desde que a gente consiga abranger a nossa vida, né? Porque a ideia não é deixar nada para trás. Não é deixar de desenvolver o que a gente desenvolve. Nós temos as nossas responsabilidades. Mas veja bem, quando a gente agrega a espiritualidade a tudo que nós temos, a gente está espiritualizando todas as coisas. E não estamos falando de doutrinas. Não estamos falando de religião A, B ou C. Nós estamos falando de espiritualidade de forma universalista. Né? Então, dentro da nossa casa, a gente ter luz, esclarecimento. Dentro do nosso trabalho, na nossa parte financeira, como a gente lida com nossas finanças, como a gente lida com o ser humano, tudo isso é uma trajetória de vida que a gente desenvolve. Vai ajudar na hora da troca da matéria para o espiritual. Né? Então, esse vislumbre tem que ser trabalhado aqui ainda. Mas se não for, paciência, será trabalhado lá. Mas vai dar problema. Energeticamente vai afetar quem fica e vai afetar quem fica do lado de lá, quem foi pro lado de lá. Né? Isso é básico. Não é nós. É os estudos e os próprios relatos da espiritualidade que nos dizem isso. E é do qual a gente tem procedido, caminhado nessa direção. Tá bem? É isso aí. Meu irmão, nós fechamos aqui mais ou menos 1 hora, né, para respondermos aqui basicamente 3 perguntas. Isso, não, mas é isso aí. Mas é isso, a gente aqui não vai poupar palavras, né? Então não sei o que tu acha da gente fazer um pequeno intervalo aí, vamos fechar essa primeira parte. Sim, vamos tomar uma água. Porque na próxima, na próxima parte, meus irmãos, vem perguntas bonitas aí e a gente vai enfrentar, né, obviamente, vai tentar, né, ver quais são os pontos de vista, mas vamos fechar essa primeira hora aí e daqui a pouquinho a gente segue aí com vocês, tá bom? Beleza, então, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.